Olá, 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 muito boa noite. De novo ao vivo, passado um pouco das 20 horas, 8 horas e 10 minutos, para quem tinha dito 19h30, 20h10. Não foi possível, não cheguei a tempo, mas ok, estou me organizando, estou observando e brevemente teremos um horário que eu consiga efetivamente cumprir. É sobre trânsito, é sobre trabalho presencial, é sobre algumas questões difíceis de resolver. Não impossíveis, mas tanto quanto difíceis. Esperar uma galera entrar para que eu possa também entrar no assunto de hoje. Enquanto isso, vou te convidando a compartilhar esta live, dizendo para a pessoa que você vai, com quem você quer compartilhar, olha, este link, esta live é sobre saúde, esta live é sobre combate e prevenção de doenças crônicas. Vem para cá porque vale a pena. Ah, mas eu sou saudável. Ok, você pode se tornar ainda mais saudável. E não compartilhar com aquela pessoa que você sabe que não tem interesse nesse assunto. Muitas vezes você pode acreditar que a pessoa precisa aprender sobre esse assunto, você pode acreditar que a pessoa precisa fazer algo sobre esse assunto, sobre doenças crônicas, sobre cuidar da saúde, mas ela não percebe isso, ela não está disposta a isso, ela não quer fazer isso. Então, por isso eu digo, não compartilhe com essa pessoa que não está buscando se tornar mais saudável. Compartilhe apenas com aquela que, como você, está buscando mais saúde. E já para entrar no assunto de hoje, contudo antes, para você me identificar, para que você que ainda não me conhece, que está chegando aqui agora ou que vai ver essa live posteriormente, o meu nome é Maria Nilde, o assunto neste perfil e no canal do YouTube com o mesmo nome é Saúde. Combate e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, que todas são, sim, passíveis de serem combatidas e também de serem evitadas. Se você consegue evitar, ótimo, perfeito, pode promover a tua saúde cada vez mais. Se você não conseguiu evitar e já está enfrentando uma ou mais delas, dá para combater. Fica tranquila, fica tranquilo, dá para combater, sim. É uma questão de aprendizado, é uma questão de estar disposta e disposto a implementar mudanças, a adotar novos hábitos, a fazer novas e melhores escolhas. É fácil? Não, fácil não. É possível? Sim. Pode se tornar mais simples do que parece ser. Eu sempre, quando vou falar de simplicidade, que é diferente de facilidade, eu gosto de lembrar da obesidade, que é uma questão muito delicada, que acarreta grande sofrimento para as pessoas que estão enfrentando essa situação. E para estas pessoas, para muitas delas, parece impossível resolver. Não à toa, eu fiz recentemente uma live aqui sobre bariátrica, que não à toa, muitas pessoas se submetem a cirurgias bariátricas das mais diversas técnicas. E aí o sofrimento dessas pessoas muitas vezes só aumenta. Mas qual é a verdade dessas pessoas? A verdade para essas pessoas também é que mesmo após a cirurgia, se elas não mudarem de hábito, se elas não adotarem escolhas melhores, elas não conseguirão sustentar a situação que a bariátrica vai facilitar. Porque o que a bariátrica faz? Ela facilita, ela obriga, entre aspas, eu vou dizer, a pessoa comer muito menos. Muito menos. Na live anterior eu fiz aí um comparativo. Alguém que comia 2 quilos em uma refeição passa a, no máximo, no começo não vale, mas depois de uns 2 meses aproximadamente, a comer 100 gramas. E já que eu toquei no assunto, que nem é o assunto de hoje, eu vou deixar uma pergunta para quem está aqui, para quem vai ver posteriormente esta live. E por que a pessoa não passa mal, não fica doente e, como a maioria, quando está
naquele costume de comer 2 quilos, 1,5 kg por refeição, pensa, eu vou morrer se não comer, porque tem uma sensação de morte mesmo, quando demora para comer ou quando não come o suficiente. Mas não acontece isso após a bariátrica. As pessoas passam mal, sim, é claro, estão se recuperando, é uma cirurgia bastante invasiva, mas não morrem. Então ficam ali tranquilas. E é uma redução tão drástica da quantidade, que fosse de 1 quilo para 100 gramas, já seria uma mudança muito grande. Mas muitas vezes a diferença é muito maior. E essas pessoas sustentam e dão conta. Não, nem todas dão conta por longo prazo, mas naquele primeiro momento, sim. Muitas não conseguem sustentar, por quê? Aquelas que não mudam de hábitos, aquelas que não adotam a prática de atividade física, aquelas que não adotam uma melhor alimentação, aquelas que não adotam grandes mudanças, elas sucumbem e voltam a se tornar obesas igualmente não, muito mais do que isso. E o assunto de hoje não é cirurgia bariátrica. Não, tem muito o que falar dele? Tem sim. Tem muito o que falar de cirurgia bariátrica. Mas o assunto é um outro que chegou até mim essa semana, de uma certa forma, como que eu posso dizer, incômoda. Uma pessoa se manifestou sobre não, segundo ela, não é mais o caso dela, está resolvido para ela, mas ela disse, como que pode? Eu não consigo compreender, além de eu não conseguir compreender, eu fico ao mesmo tempo incrédula, não vou lembrar outra palavra, mas era como se fosse revoltada da pessoa não tomar uma atitude. Isso de revoltada é sobre não compreender que a própria pessoa ainda não entendeu. O mindset dela não acredita que ela consegue resolver aquilo. E a questão que essa pessoa me trouxe é sobre outras pessoas, que ela disse já passou por isso, mas numa intensidade muito menor, que tem dificuldades para evacuar. Então, pessoas que chegam a passar uma semana sem conseguir evacuar. E aí ela disse, e essas pessoas continuam comendo todos os dias. E estas pessoas estão ali numa boa, às vezes tomam laxantes, tomam sim bastante, mas com o tempo aqueles laxantes passam a não ter mais efeito, porque é algo artificial. E aí ela diz até, como que a pessoa não faz um exercício para estimular? Como que a pessoa não come fibras? Enfim, foi a manifestação de uma seguidora aqui no Instagram. E essa é, sim, uma questão muito delicada, que eu diria, e eu vou fazer isso, requer mais de um encontro desse, mais de uma live, porque essa live dura aproximadamente 30 minutos. Isso é em razão da minha carga de trabalho, que está muito elevada, o tempo que eu gasto de deslocamento, que está me sobrecarregando, e o horário que eu estou conseguindo fazer, que era para ser 19h30 e não estou conseguindo. Hoje, mais de 20 horas. E acabei de chegar, isso aqui era roupa de trabalho, acabei de chegar em casa. Então, por conta disso, eu estou restringindo a aproximadamente 30 minutos. Por isso, este assunto vai levar mais de uma, porque é, sim, extremamente delicado. É, sim, extremamente perigoso para a vida. E trata, sim, de mais uma doença possível de ser evitada e também de ser combatida. E como se combate isso, Maria Nilde? Como que aquela pessoa, e é especialmente, a incidência é maior em mulheres, muito maior do que nos homens. Por que eu sei disso? Pesquisas constatam isso. Eu própria já trabalhei muito tempo com pessoas adultas, diretamente só com adultos, especialmente com avaliação física, e tudo isso chega na sala de avaliação física. É a maior questão dessas pessoas, destas mulheres especialmente. Homem, tive alguns casos, algumas queixas de homens, mas foram pouquíssimas. Pouquíssimas, não dá nem para entrar na contagem. E quando uma pessoa permanece... Veja, eu gosto de dar um exemplo do mesmo jeito que eu dava lá na minha sala de avaliação, que é assim, veja você, que se você deixar uma comida fora do refrigerador, mesmo que você já cozinhou, vamos falar aqui de uma carne. Você já cozinhou a carne, mas você esqueceu ela fora do refrigerador, e digamos que você cozinhou hoje, e aí você foi fazer uma viagem em que você vai voltar somente daqui a 2 dias. Esse alimento está lá na sua cozinha, fora do refrigerador. E você vai voltar daqui a 2 dias.
Quando você chegar na sua casa daqui a 2 dias, aquele alimento está cozido, está tudo certo, ele está temperado, ele não deveria entrar em decomposição tão rapidamente, não é? Mas eu estou falando aqui de carne para facilitar o entendimento. Quando você for entrar na sua casa, se for uma casa pequena como a minha, num apartamento pequeno, eu não vou nem conseguir entrar. O odor de alimento de decomposição, de carne em decomposição, vai ser tão forte, tão desagradável, que claro, eu vou entrar porque é minha casa para resolver a questão, mas vai ser bem difícil. Vou ter dificuldade. Se a pessoa for muito sensível, ela não consegue, ela vai ter que pedir ajuda, que contratar alguém, que chamar alguém com maior resistência. Agora imagine esta mesma carne dentro do teu corpo. Muitas vezes a tua casa não tem a mesma temperatura que o teu corpo. A tua casa pode ter uma temperatura de 20 graus, até menos que isso, dependendo do lugar. Mas o teu corpo tem pelo menos 36 graus. Pelo menos, que é muito mais elevada do que o ambiente. Quando estamos a 36 graus aqui em São Paulo, para nós se torna quase insuportável. Imagine que no corpo é assim, é a média normal para todo mundo que está saudável. E aquela comida, aquela carne, permanece dentro da pessoa por 2 dias, às vezes por muito mais, por uma semana. E a pessoa que se acostumou a não excretar os restos daquilo que o seu corpo não vai usar normalmente, diariamente, que é o mínimo, embora a ciência indique que precisava ser 3 vezes ao dia. Pouca gente consegue. Mas uma vez ao dia já é bastante razoável. A ciência aceita como, ok, tá tudo bem. Se fosse 3 vezes, seria perfeito. Seria uma pessoa com intestino extremamente saudável. Mas não acontece para a maioria. A não ser crianças pequenas, é mais comum. Mas pessoas adultas não é tão comum assim. Mas ok, uma vez pelo menos é aceitável. Ok, não tem nada de tão grave com o seu intestino. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Acontece que muitas pessoas, normalmente, ficam 2, 3 dias, 4 dias. E há uma grande parte também que fica uma semana. E aí precisa ir a hospitais, fazer lavagem vez ou outra, quando passa mais de uma semana, às vezes 1 semana e meia, 2 semanas. Eu conheço, já teve pessoas da minha família que viviam esse tipo de situação. Até que, com muito sofrimento e com o passar de anos, esta mesma pessoa incomodou-se finalmente e resolveu mudar um pouquinho seus hábitos. Só um pouquinho. Não o suficiente para conquistar uma saúde maravilhosa. Mas um pouquinho o suficiente para sair daquela situação horrorosa de ficar 1 semana sem evacuar, com alimentos diversos entrando em decomposição dentro do seu corpo e a pessoa não se dá conta. Então, por isso que eu dei o exemplo aqui. Imagina se você deixar na sua casa. Vai estar extremamente fétido quando você voltar daqui 2 dias. E dentro do seu corpo, você acha que não? Não está só fétido. Está contaminando tudo o que é possível. Está acontecendo uma proliferação de bactérias. Toda vez que eu vou falar proliferação aqui, eu tenho que pensar para poder sair a palavra proliferação. Está acontecendo uma proliferação de bactérias enorme. As bactérias nocivas à tua microbiota estão aumentando de maneira gigantesca e criando o quê? Criando doenças no teu corpo, criando doenças nos teus órgãos, criando doenças em você. E infestando toda a tua biologia de bactérias nocivas à tua saúde. Porque são alimentos, eu vou usar a palavra normal, podres dentro de você. E apodrecendo cada vez mais. Eu evitei usar a palavra até agora, porque a gente não costuma usar para situações humanas, né? A gente não diz que uma pessoa está apodrecendo, a gente diz que está necrosando, que aquela tal parte às vezes está se decompondo. A gente usa outras palavras, mas é a mesma coisa. E isso acontece com muita gente, sim, com bastante gente. A minha experiência diz que acontece com muita gente.
Porque as pessoas não acreditam, não buscam se informar, não buscam mudança. Tem falta de coragem, medo ou ignorância mesmo. E por ignorância, eu estou dizendo que ignoram que são capazes de resolver aquela questão. Da mesma maneira que a pessoa obesa é capaz, sim, de resolver a questão de obesidade, desde que esteja disposta a implementar mudanças. E uma delas é buscar informações, a aprender mais coisas. A aprender além daquilo que já se sabe. Porque se o que eu sei não está resolvendo a minha questão, eu preciso aprender mais alguma coisa. Eu preciso aprender algo que eu ainda não sei. É simples, é sobre conhecimento. Assim é também para essa questão de pessoas com dificuldade para evacuar. Eu vou sim, na semana que vem, talvez uma ou mais duas, sobre este assunto, trazendo mais detalhes, mais exemplos, para que você possa, você que está aqui, você que vai ver essa live, essa aula posteriormente, não só aprender mais sobre, mas também compartilhar, porque essa é uma causa de grandes sofrimentos. Eu, particularmente, como eu disse, já teve alguém na minha família que passou por isso durante anos. Esta pessoa hoje mudou um pouco dos seus hábitos, o suficiente para sair dessa situação. Então é muito simples. Mas eu também tenho um exemplo de uma grande amiga da minha mãe, uma senhora, foi minha vizinha desde que eu nasci, nossa vizinha, minha e da minha família, e que faleceu em consequência deste tipo de situação, porque ela não conseguiu resolver. Então o que a medicina faz? Faz lavagens diversas, inúmeras, várias vezes, por muito tempo. E, enfim, prescreve medicamentos diversos também. Essa senhora precisou passar por uma cirurgia, porque havia as fezes dela, haviam pedrificado dentro dela, haviam se tornado pedras. Não havia mais. E essas pedras, pelo que os médicos identificaram em exames, na época, faz tempo isso, elas, por serem muito firmes, muito densas, houve uma adesão entre esse tipo de pedra, que se tornou as fezes, e o tecido dos intestinos da pessoa. Colou, é como se fosse uma cola, como se tivesse surgido uma cola. Não sei exatamente qual a causa, não me lembro se teve uma explicação, mas exatamente por isso eles tiveram que fazer uma cirurgia e retirar grande parte do intestino dela, onde tinha uma quantidade gigantesca daquilo. Segundo o que nós soubemos na época, segundo as informações que os médicos trouxeram, porque era uma pessoa com quem a minha família tinha muita proximidade, ela, segundo ela mesma contava, e minha mãe, ela e minha mãe eram amigas desde adolescentes. E aí se tornaram adultas, se casaram e continuavam morando uma de frente para a casa da outra, e isso durou por muitos e muitos anos. Então, os intestinos desta pessoa tinham uma quantidade enorme de fezes pedrificadas e coladas ao tecido intestinal, de modo que não era possível que aquilo voltasse a funcionar. É muito sofrimento. Então eles fizeram uma cirurgia, retiraram mais da metade dos intestinos dela, só que ainda assim, mesmo fazendo tudo que era possível, e prescrevendo medicamentos, e ela tentando tratamento, não voltou a funcionar a ponto de sustentar a vida dela. Os intestinos dela não sustentaram. Depois da cirurgia, ela durou poucos meses, porque não tinha sucesso, voltava lá, eles tentavam algum outro procedimento. Por fim, acabaram deixando aquele tipo de, eu vou chamar aqui, de abertura que eles deixam para a saída das fezes, que é um negócio extremamente triste para nós, pessoas humanas. Nós merecemos viver com conforto, com liberdade, com beleza, com estética. Aquilo tinha um odor horrendo. Eu tinha muita compaixão, porque era uma pessoa que eu amava muito. Conheci desde que eu nasci. Minha mãe conhecia desde adolescente, então é como se fosse alguém da família. Era na prática mesmo. E ela faleceu por isso. Por quê? Porque ela não sabia, não conseguiu compreender que tomar água na quantidade adequada, comer alimentos naturais e frescos, se movimentar, fazer o mínimo de exercícios que ela conseguia, caminhar que fosse, já poderia
como fez com a outra pessoa da minha família que viveu isso, uma coisa parecida, já poderia sanar a necessidade dela de passar por cirurgias e ou procedimentos de lavagens intestinais frequentes e até de falecer em consequência daquela coisa horrenda. Simplesmente, se ela tivesse compreendido, não precisava muita coisa não. Bastava tomar água o suficiente. De novo, toda vez que eu falo em água aqui, eu falo a quantidade recomendada pela ciência, pela OMS, é 0,35 ml por quilo de peso, por pessoa, todo dia. Lembre-se disso. Se você tomar pelo menos essa quantidade, parte da tua saúde já está garantida. Parte. Porque a água é muito importante e afeta grande parte da saúde. Como também a ausência dela possibilita o surgimento de muitas doenças. Se essa pessoa adotasse nas suas refeições diárias uma quantidade de vegetais mínima, não precisava ser 50% de vegetais, que fosse 20% de vegetais frescos, já teria com certeza mudado toda a situação dela. Se ela não, eu não gosto de academia, tem gente que já chega, eu odeio academia, eu não quero fazer isso, mas nem... não lembro qual foi a fala, mas teve uma fala de uma aluna minha recentemente que disse: eu não quero ir para academia. Eu vou lembrar, agora não me lembro, mas ela disse de uma palavra tão ruim, de uma palavra tão de mau gosto, que eu falei, por favor, não vá. Mas não precisa também, nem ir para academia, nem contratar um personal, nem ir para o estúdio, nem nada disso, nem praticar esportes coletivos ou individuais. Não precisa, basta que você caminhe. Para esta situação, para sair dessa situação de ficar 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana sem evacuar ou mais, basta que você faça essas 3 coisas simples. Ingira água diariamente na quantidade recomendada, mínima. Coma pelo menos 20% de vegetais nas suas refeições diárias e se movimente. Esse movimento pode até ser caminhada. Pode, tá tranquilo. Você está se mexendo, você está movimentando o teu corpo. Isso já vai te tirar dessa situação. Agora, é claro que se você quer mais saúde, se você quer esquecer esse assunto de vez, se você quer ter mais energia, se você quer se sentir cheio de vigor físico, mental e emocional, precisa de um pouco mais? Precisa de um pouco mais. Eu estou falando aqui de 3 coisinhas bem básicas que toda pessoa deveria já fazer por si só. Reduzir o consumo de alimentos, ou melhor, de produtos alimentícios ultraprocessados. Isso é básico. Eu não estou dizendo para você, larga disso de vez. Não, porque eu sei que não é fácil. É sobre memórias, é sobre hábitos, é sobre costumes, é sobre celebração, que se chama de comemoração. Por isso é comemoração, porque é de comida. Eu sei que é sobre isso. Eu sei que é sobre mindset. Eu sei que é sobre os seus paradigmas. Como os meus também. Eu tenho memórias afetivas sobre alimentos. É claro que eu tenho. Eu sou humana, estou vivendo na Terra. Eu tenho. Todas as pessoas têm. É por isso que eu não estou dizendo larga disso de ver. Eu não digo isso. Mesmo para as minhas alunas que estão na Anima Mentoria, eu não digo isso. A gente vai encontrando as melhores ferramentas, as melhores alternativas, as melhores possibilidades dentro do universo da pessoa. Dentro daquilo que ela consegue fazer sem aumentar o seu sofrimento. Essa é a minha prioridade no meu trabalho. A minha prioridade absoluta na Anima Mentoria é ajudar a pessoa a sair do sofrimento e, mais ainda, a elevar sua saúde a altos níveis, se ela assim estiver disposta, porque para isso leva tempo também, sem aumentar o seu sofrimento. Por quê? Uma pessoa que fica sem evacuar 2, 3, 4, 5, 7 dias, ela já está sofrendo, ela já está extremamente doente. E o meu objetivo não é aumentar o sofrimento dela, muito pelo contrário, é reduzir imediatamente. Uma pessoa que está obesa ou com excesso de peso, que geralmente já incomoda, só o excesso de peso, especialmente nas mulheres, para os homens, quando começa a incomodar, já está quase em nível de obesidade, para a maioria, pelo menos que eu conheço, que tenho contato e tive. Mas para a mulher, para a maioria das mulheres, apenas às vezes um leve excesso de peso.
já incomoda extremamente. Então, na Ânima Mentoria não é sobre aumentar o sofrimento, não é sobre para com isso, tira aquilo, muda isso, não. É sobre mudança? É sobre mudança. Mas é sobre aquelas mudanças que são possíveis sem aumentar o sofrimento da pessoa, que são possíveis de maneira simples. É por isso que eu falei que simplicidade é diferente de facilidade. Facilidade é, faço com o pé nas costas. Não, não é com o pé nas costas. Existem suas dificuldades. Por quê? Porque a pessoa tem hábitos muito bem enraizados, muito bem alicerçados, de longo prazo. Estou falando aqui da maioria das pessoas, pelo menos mais de 33, 35 anos. Eu nunca tive aluna e aluno na Ânima Mentoria com menos de 30 anos. Ninguém. Essas pessoas não estão sofrendo? Estão sim. Elas só ainda não estão tão incomodadas a ponto de procurar ajuda e de ter coragem de assumir essa causa. Porque precisa ter coragem da pessoa. O que eu faço? Eu resolvo para a pessoa? Não. Eu não resolvo. Eu entrego conhecimento, eu entrego ferramentas, eu apoio, eu mostro as melhores alternativas, eu identifico junto com a pessoa, eu ajudo ela a identificar a causa daquilo, eu ajudo ela a identificar os gatilhos que acionam aquilo. E assim vai se tornando mais simples de ser resolvido. Eu entrego as melhores ferramentas para a pessoa, especificamente dentro da individualidade biológica dela, dentro da individualidade dela no sentido de preferências. Preferências pelo quê? Como eu disse, pelaquela minha aluna que disse, eu não quero ir para a academia nem na força do ódio. Pronto, lembrei. Eu não quero ir para a academia nem na força do ódio. Então eu pensei, nossa, eu estou sem óculos aqui para ler essa letra pequena e tem alguém aqui se manifestando, agora que eu me dei conta. Um familiar do meu esposo faleceu por infecção generalizada por não evacuar durante 30 dias e não procurar ajuda médica. Quem disse isso foi a Eva. É, Eva, exatamente. Que bom que você trouxe esse relato, porque isso endossa, isso reforça o que eu estou trazendo aqui. Uma pessoa amiga da minha família, uma pessoa que era como uma família também para mim e para toda a minha família, se foi por causa disso, porque infecção generalizada foi o que eu disse. Se o alimento aqui fora apodrece de tal maneira que em 2 dias torna insuportável para nós estarmos presentes no mesmo ambiente, imagine dentro do nosso corpo, cuja temperatura geralmente, em alguns lugares, aqui em São Paulo costuma ser, mais elevada do que a do meu corpo. É claro. Perdão, no meu corpo é mais elevada do que aqui fora. Eu troquei a fala. É claro que, como eu disse, bactérias diversas vão surgindo, vão se proliferando, proliferando. Vão crescendo, vão aumentando, enfim. E isso causa morte. Isso destrói a vida da pessoa. E é simples para resolver. De novo, eu digo, não é fácil. Não é fácil. Porque envolve aprendizado, envolve coragem de deixar coisas para trás, envolve coragem de enfrentar coisas novas, envolve paciência, envolve persistência nas práticas. Existe uma forma daquilo que eu chamo de educar o cérebro. Eu chamo de educar o cérebro o fato de que nós precisamos, toda pessoa humana precisa repetir uma mesma prática até que aquilo se torne familiar para o meu cérebro. É como uma criança. Se você for ensinar algo para uma criança, uma vez só você mostrou, ensinou da melhor maneira. Digamos que você usou o melhor método do planeta Terra para uma criança de 5 anos, para aprender. Vamos dizer que é o seu filho e você não quer que o seu filho dê atenção para pessoas não conhecidas. Eu não vou chamar de estranho porque, né, todo mundo que não conhecemos é estranho, mas é uma palavra um pouco, enfim, desagradável de ser falada. E aí você escolheu o melhor método. Porque o seu filho é muito dado. De repente, se a pessoa chama, vamos comigo, vamos dar um passeio, ele vai. E você tem medo que que ele vai e não volte mais. Então você tentou. Se você fizer isso uma vez só, ainda que você use o melhor método do planeta, não vai funcionar. Não vai funcionar. Se você quiser ensinar o seu filho a
saber a aprender a escolher com quem ele vai e onde ele vai, principalmente com quem ele vai, você vai ter que repetir aquele ensinamento muitas e muitas vezes. Você vai ter que usar muitas e muitas técnicas e metodologias. E exemplo, você vai ter que ser exemplo. Você vai ter que aproveitar todas as oportunidades que a vida te der, em que aquela situação se encaixe, para mostrar, olha filho, se isso for assim, o resultado vai ser aquilo. Você viu neste caso, tal acontecimento foi assim e o resultado foi aquele. Tal pessoa fez assim, ó, e foi aquele resultado. Você vai ter que, isso leva tempo. Você vai ter sim que usar, mesmo que você escolhesse o melhor método, ele sozinho não ia resolver. Você ia precisar de exemplos, você ia precisar de tempo, de reforço. É assim que se ensina. É assim que nós educamos o nosso cérebro. Com reforço. Qual é o reforço? Repetir, repetir, repetir. Quantas vezes forem necessárias as novas práticas, as novas escolhas, as novas ferramentas, os novos conhecimentos, para que aquilo se torne familiar ao teu cérebro. É mais simples? É mais simples quando você encontra a ajuda certa? Se torna mais simples quando, por exemplo, a pessoa está na mentoria? Sim, porque ela vai receber a ferramenta que mais se adequa a ela, ao seu universo, à sua individualidade, às suas preferências, à sua idade, a tudo aquilo que condiz com a sua personalidade, com o seu modo de vida. Mas não significa fácil. Simples é sobre, olha, agora você tem mais ferramentas, faz desta maneira. Isso aqui não vai ser legal para você por causa disso, disso, disso. É sobre isso, mas não é sobre facilidade. Porque para educar o cérebro, dá trabalho. Basta você observar uma criança. Quem é mãe, quem é pai sabe disso. Ah, mas eu falo isso, falo 2, 3, 40 vezes. Não é sobre falar, é sobre ensinar. Ensinar é extremamente diferente de falar. Ensinar é, como eu disse, é ser exemplo, é usar e abusar de tudo que acontece no seu entorno para apresentar a realidade, como funciona, a vida, os exemplos, tudo que acontece a respeito daquela situação, para que você possa efetivamente um dia ver o seu filho entendendo, tendo dominado a arte de escolher com quem ir. Isso acontece. Mas precisou de um trabalho árduo, de tempo, de repetição. É assim que é para educar o teu cérebro, para educar o meu cérebro. É assim que é para adotar mudanças de hábito. É assim que é para sair da doença e começar a preparar a tua biologia para te entregar a saúde. Porque o nosso corpo, ele pode se desenvolver. Do mesmo jeito que ele pode desenvolver doença a partir das nossas escolhas, ele pode desenvolver saúde a partir de outras escolhas diferentes daquelas que constroem doença. Mas requer trabalho, comprometimento, aprendizado, disposição e muitas vezes a ajuda certa. Especialmente em alguns casos. Eu não vou dizer que pessoas que estão com sobrepeso, com, sei lá, um pré-diabético, um sinal de uma possível esteatose hepática, coisas ainda iniciando ou dando sinal de que se essa pessoa for estudiosa, comprometida, dedicada, ela pode sim resolver sozinha. Pode, porque são hábitos, é sobre escolhas. Contudo, se a doença já se instalou, eu lamentavelmente, e eu acho que com o passar dos anos eu terei mais, porque eu faço de tudo para ter vida longa, já tive várias experiências e proximidade com pessoas que faleceram, por exemplo, pessoa mais jovem que eu, por câncer de mama. Que câncer é também uma doença crônica. É também passível de ser evitada. Essa senhora que faleceu por consequências, né, infecções diversas, que surgiram, que se desenvolveram em razão da dificuldade dela de evacuar por anos. E ela não conseguiu compreender que ela própria podia mudar aquilo. Então, quando a doença já se instalou, geralmente é necessária ajuda. Porque se você não foi capaz de brecar ela, de evitar ela antes que ela se tornasse forte,
antes que ela se instalasse no teu corpo, dificilmente você vai conseguir resolver sem ajuda. E, lamentavelmente, no caso das doenças crônicas não transmissíveis, a medicina nada faz para resolver. Não consegue. Oferta paliativos. São procedimentos, são medicamentos que dão uma ajudinha, mas não resolve. Todo mundo sabe, não resolve. Não resolve. Por quê? Para resolver, você precisa mudar. Você precisa fazer escolhas. Como eu disse no início, e nem era o assunto, as pessoas da bariátrica, para ter sucesso, precisam mudar completamente os hábitos. As minhas alunas, inúmeras, quase todas as minhas alunas adultas, gente, mulheres, quase todas, fizeram pelo menos abdominoplastias. A maioria, abdominoplastia, não tem essa. São mães, são, enfim, né? Já tiveram situações diversas de mudanças. Muitas, muitas, muitas mesmo. Quando eu digo quase todas, é um número enorme. E adivinhe, o que todas elas descobrem? Tão logo sai da mesa de cirurgia, se você não fizer uma boa alimentação, exercícios físicos, tomar água e tal, você não irá continuar tendo essa cintura que eu acabei de construir para você, é o que o médico diz. Algumas conseguem mudar, outras não. De novo, aquelas que não conseguem mudar, não mantêm o resultado. Por mais que o procedimento médico vá lá, construa uma cintura perfeita, deixe a pessoa, né, com uma cintura muito bem delineada, ela não dura, na maioria das vezes, até 5 anos. Quando a pessoa não conseguiu mudar os hábitos. Então, essa pessoa poderia perfeitamente não ter feito a cirurgia. Essa pessoa podia perfeitamente, a não ser em casos de excesso de estrias e excesso de pele, se for por gordura, essa pessoa não precisava ter feito a abdominoplastia. Já que ela ia ter mesmo que adotar mudanças de hábitos, ela ia economizar uma grana, ia economizar bastante sofrimento do processo de recuperação, que é muito sofrido e longo. Era só ela já começar a mudar os hábitos. Poderia, inclusive, vir para uma mentoria, que não tem dor, é indolor. E custa menos que cirurgia, muito menos. O investimento é muito menor que cirurgia. A pessoa da bariátrica, igual, porque se ela quiser ter sucesso, ela vai mudar tudo na vida dela. E fora que, na maioria dos procedimentos, ainda vai precisar de medicamentos para toda a vida. Essa pessoa nunca vai ser livre de verdade, nunca vai ser saudável de verdade. Eu, sinceramente, eu tenho que admitir que eu sou ignorante sobre conhecer algum procedimento de bariátrica, porque tem vários, que a pessoa não precisa tomar medicamento a vida toda depois que passa por aquilo. E eu já tive alunos de 17 anos que vieram de bariátrica, o que eu lamento profundamente. Só para você ter uma ideia de como isso é grave. Então, ela precisava passar pela bariátrica? Claro que não. Ela vai ter que mudar a alimentação, fazer exercícios, aprender a ingerir água na quantidade certa. Embora no começo ela não consiga, porque não cabe no estômago. É uma outra coisa que debilita muito a saúde de quem já está debilitada logo pós-bariátrica, porque por muitos meses a pessoa não vai conseguir, o estômago dela está tão pequeno, tão reduzido, que a quantidade, como eu disse, é de 2 kg para 100 gramas, isso depois de uns 2 meses ou mais. Então a água não cabe também. E essa pessoa se desidrata, não à toa você vai ver a pele, é assustadora a pele das pessoas quando estão em recuperação das cirurgias bariátricas. E essa recuperação leva bastante tempo, tá? 1 ano, 1 ano e meio, depende da pessoa, para se recuperar mesmo. A ponto de equilibrar de novo a saúde. É muito tempo. Então a pessoa, só estou dizendo aqui que eu, no lugar dessa pessoa, não faria. Já que se ela não mudar os hábitos, se ela não fizer mudanças enormes na sua alimentação, no seu estilo de vida de modo geral, na adoção de prática regular de exercícios, ela não vai ter sucesso algum, como várias pessoas que eu conheço que não tiveram. Então, por que você precisa? Por que a pessoa opta? A minha pergunta é essa, do mesmo jeito que eu perguntei numa live anterior, por que nós aprendemos a ter medo do sol? Se o meu médico fala que o sol é terrível, ele também, quando nasce uma criança, fala, expõe essa criança ao sol. Quando tem um idoso doente, fala, bota no sol todo dia. Quando tem alguém, não é? Por que a gente, eu não sei por que a gente aprende certas coisas. Eu não sei. Eu não vou repetir essa história, porque está numa aula ali, umas 3, 4 aulas atrás, eu estou falando com mais detalhe dessa história do sol, contando as histórias lá, explicando com maior
Detalhe, mas o fato é que assim, a mesma pessoa que diz, olha, sol é perigoso, cuidado com o sol, ela também diz, você foi lá, teve um filho, olha, bota essa criança no sol, para ela poder se desenvolver bem. Fala sério, né? Parece piada, né? Porque é piada. É ridículo que a gente acredite nisso. Do mesmo jeito é no caso das cirurgias, seja abdominoplastia, seja bariátrica e diversas outras, que prometem aí resolver as questões de excesso de gordura, né? Para toda pessoa que vai ter sucesso depois disso, é porque ela adotou mudanças drásticas de hábitos. Então, já que ela ia mudar mesmo, para que passar por aquilo? Por que investir tanto dinheiro naquilo? Eu tenho várias alunas que já investiram a cada 5 a 7 anos, elas investem de novo em cirurgias plásticas. Nossa, eu tô toda confusa, né? Cirurgia e plástica. Porque eu botei um L onde era R e aí, ok, perdão. Elas, a cada 7 anos aproximadamente, ou menos, entre 5 e 7, elas têm que investir de novo uma outra grana em cirurgias plásticas. Por quê? Porque essa pessoa ainda não conseguiu adotar a mudança de hábito necessária para ter o corpo que ela sonha e deseja e ainda ter uma saúde extremamente elevada. Menos custo financeiro, menos custo de sofrimento, de energia, de dor e muito mais ganho. Porque toda pessoa que fizer essa mudança, ela vai ter um corpo incrivelmente belo. E ainda por cima, uma saúde extremamente elevada. Então, por que não? Por que não? Se você não consegue sozinho, por que não? Vem para a mentoria. Aqui você vai aprender. Aqui você vai ter a ajuda certa. Aqui você vai receber as ferramentas adequadas para você. É muito mais simples do que passar por sofrimentos, por meses de recuperação. E ainda assim ter que mudar tudo aquilo que você podia ter mudado antes. Sem sofrer, sem ter intervenções, sem ter depois marcas no teu corpo. Enfim, tanto sofrimento. Gente, eu já vi alunas minhas ficarem por meses andando curvadas pós-cirurgia de abdominoplastia. Porque o cara corta, ou a mulher que seja, cirurgião, de uma cristilíaca até a outra. Claro, para poder ter acesso à gordura e a tudo mais que ele precisa tirar em toda a extensão do abdômen, da barriga da pessoa. É um corte enorme, incisão, né? A palavra é incisão, perdão. Eu falo corte, porque é... E a pessoa leva meses vivendo curvada, não pode se estender, não pode se manter ereta por meses. Não é um dia, 2 dias, uma semana. Meses sem conseguir se posicionar ereta, nem para sentar, nem para andar. Isso sem falar na bariátrica, que eu não vou entrar no mérito. E aí nada disso seria necessário. Mas como esse não era o assunto, nem sei porquê, como eu li aqui a manifestação da Eva, a qual eu agradeço muito, eu quero só voltar a repetir sobre a dificuldade para evacuar. Eu vou de novo fazer mais 1 ou 2 aulas, 1 ou 2 lives sobre isso na semana que vem, porque eu quero trazer mais pormenores. Mas eu tive muitas alunas adultas que passaram por esse assunto, eu vou trazer os exemplos. Porque, cara, gente, quando você consegue compreender que eu falo simples para não agredir as pessoas. Mas eu poderia dizer, é extremamente fácil a partir do momento que você compreende. Mas se eu falar que é extremamente fácil, é agressivo para quem está sofrendo. E a minha intenção não é agredir ninguém. Então eu digo, é extremamente simples de resolver. É sim. E se você está passando por isso, ou conhece alguém que está passando por isso, e ainda que essa pessoa não queira aderir a uma mentoria, não tem nenhum problema. Basta que essa pessoa, convida ela para cá, compartilhe esta aula, essa live, diz a ela, olha, segue a professora Maria Nilde, que lá você vai aprender. E vai aprender gratuitamente, também está aqui aprendendo. Eu deixei claro aqui 3 itens que vai resolver a situação mais grave. Sim, é gratuito, é para ajudar, é para que você saia desse sofrimento. E também compartilhe com outras pessoas a quem pode ajudar. A Eva citou aqui um homem, que eu disse homem não é tão comum assim. Pelo menos no meu universo, da experiência que eu tenho, foram muito mais mulheres. Mas ela deu o exemplo de um homem, então eu não estou dizendo que não acontece, já tive, só que eu disse assim, foram poucos homens. E no meu universo,
No meu trabalho foram poucos os homens. Contudo, eu preciso admitir também que os homens são minoria. São minoria na animamentoria. Os homens, dependendo do horário, eram maioria lá na musculação, quando eu trabalhava? Sim, dependendo do horário. Eram maioria, mas na animamentoria não são maioria. Talvez por isso, para mim, isso é mais incidente nas mulheres. Essas questões de dificuldade para evacuar. Constipação intestinal é a palavra, certo, gente? Constipação intestinal é muito mais grave, é outra palavra. Isso aí, constipação é o início. Mas a gente pode usar ela. Então, compartilha. Ajuda as pessoas a ter acesso a esse tipo de informação, de conhecimento. Ajuda as pessoas a entenderem que, está ao seu alcance, você é capaz, você pode resolver isso sim. E se você não consegue sozinho, busca ajuda. Busca ajuda de quem você confia, onde você se sente mais à vontade. Não precisa ser aqui, não, se você não se sente à vontade. Mas busque ajuda. Salve-se. Consiga maneiras de viver melhor, de adquirir de volta, de conquistar de volta a tua saúde, porque você merece. Então, compartilhar é uma forma de me ajudar a espalhar esse tipo de informação, esse tipo de ajuda que pode realmente salvar vidas. E tá aqui, tá de graça. E vai pro YouTube daqui a pouco. Não estou ao vivo no YouTube. Tive dificuldade semana passada e hoje, ultimamente, eu tô chegando atrasada todo dia, não tô nem tentando. Mas depois esse vídeo sobe para lá, essa live é baixada e sobe pro YouTube também. Para quê? Para chegar em mais gente, para ajudar mais gente. Porque, cara, aqui 2 pessoas, eu contei uma história e a Eva outra, de pessoas que faleceram em consequência de algo que é evitado facilmente. De maneira simples. Não é dizer que precisa de dinheiro, precisa de gente para me ajudar, precisa de profissional capacitado. Não, é você sozinha, sozinho. Sem ninguém para se meter, sem precisar pagar nada para ninguém, sem precisar investir nada, sem precisar de coisa mirabolante. Não, é básico do básico. Por isso que eu falo, é simples. Não é fácil porque você tem vícios, tem costumes, tem hábitos. As dificuldades são por conta do seu estilo de vida. Não é o que você tem que fazer é difícil. Não. Isso é simples. O difícil é você deixar certas coisas e adotar as mudanças. Ok? Então, eu agradeço para quem compartilha, agradeço quem está comigo até agora nesta aula. Terça-feira tem mais, eu espero que 19h30, se não for 19h30 será 20 horas. Eu ainda não vou definir, porque a questão é trânsito e a minha região aqui está bem complicada, mexendo em muita coisa. Então eu não tenho certeza se vai ficar assim. Se eu continuar me atrasando todo dia, eu vou mudar para as 20 horas, mas a priori, terça e quinta, 19h30 horas, ou no máximo 20 horas. Estarei aqui de novo. Semana que vem eu vou falar um pouco mais desse mesmo assunto, trazendo mais exemplos, mais histórias, mais pormenores, para ajudar mais ainda, para que você possa compreender melhor, para que eu possa te ajudar, como eu disse, como fazemos com as crianças, é pela repetição, é pelo exemplo, a compreender que você é capaz de resolver essas questões todas de doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu te espero. Convide seus amigos, seus familiares, convide quem você deseja ver mais saudável e também se essa pessoa está buscando mais saúde. Convide para estar aqui ao vivo, compartilhe essa aula e na terça eu vejo vocês de novo. Um beijo grande.